Boa não, bom dia. Boa dia, família. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vai, Brasil. Quer dizer, agora não é hora disso. Tem gente com fé ali, ó. A Débora veio até a sobrancelha e tá verde e amarelo. Gente, nós estamos muito felizes que hoje nós vamos apresentar o Noah. Vem pra cá, Renan, vem pra cá, Fer. Essa família toda que tá aí, toda a galera. Vamos lá. E obviamente, né, dentro dos planos proféticos do Senhor, nós vamos chamar o pastor Lindenberg, junto com a sua digníssima esposa Thaís, apresentar essa criança. Vamos lá, gente, vamos lá. Sem pressão, Thaís, sem pressão. Ainda bem que ela não perde a linha comigo, ela me ama muito, Lindenberg. Passa a bênção aí. Bom dia, família, vocês estão felizes? Fiquem de pé então, celebrem, dá um amém bem feliz, bem alegre para Jesus, para essa família linda. Faz um barulho aí, gente. Vocês estão guardando tudo pro jogo? Solta para Jesus, pô. Vamos lá. E aí, neguinho? Bem? Tem mais gente, mano? Da hora. Vem mais pra cá pro meio aqui, ó. Belezinha. Pega ele no colo, você, mano. Caramba, negão, você veio na estica, hein, cara? Olha que família bonita, gente. Você tá louco? Tudo bem, gente? Levanta a mão de vocês para cá, vamos liberar palavras proféticas sobre a vida do Noah e dessa família linda. Meu Deus, que menino bonito, cara. Jesus, nós te agradecemos muito, Senhor, pela vida do Noah e por essa família, Senhor, que tem se tornado família com a gente. Obrigado, Jesus, pelo coração, Senhor, do Renan e da Fer, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor. O Senhor já me ensinou muito através do coração deles, da hospitalidade, da simplicidade, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito no coração dessa família. Obrigado, Jesus, pela alegria que é poder receber o Noah, Senhor, entre nós. Nós estamos aqui, Senhor, celebrando a vida desse pequeno, Senhor, que já traz tanta alegria para essa família e para a nossa família toda. Nós estamos, Senhor, aqui como igreja, Senhor, liberando sobre a vida dele, sobre o futuro dele, Senhor, palavras de bênção e proféticas, a sua vontade sobre a vida dele. Assim como Noé, Senhor, se levantou, Senhor, numa geração corrompida e caída, e ele agradava os seus olhos porque ele era seu amigo, Senhor. Enquanto o mundo festejava Jesus, Noé ouvia a sua voz e preparou a sua casa, Senhor. Obrigado, Jesus, e nós liberamos isso sobre a vida do Noah, que ele possa ser seu amigo muito íntimo, que ele possa ouvir a sua voz, Senhor, mais do que os barulhos do mundo, mais do que a festa que está acontecendo no mundo, que nos últimos dias, Senhor, ele possa, Senhor, ouvir a sua voz e preparar a sua casa, e preparar um caminho, Senhor, para que pessoas possam ser alcançadas por você. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Nós nos comprometemos como família, Senhor, como igreja, a servir, Senhor, o Renan e a Fer, para que eles possam, Senhor, entregar ao Noah toda a ferramenta, Senhor, tudo o que for possível, para que ele cumpra, Senhor, o propósito que o Senhor criou ele para servir e para ser e fazer nessa terra. Em nome de Jesus, dê sabedoria, Senhor, coragem ao Renan e a Fer. Em nome de Jesus, que o coraçãozinho do Noah seja só seu, Jesus. Que os olhos dele encontrem descanso e prazer em você. Que nada nesse mundo atraia, Senhor, a mente e o coração dele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Que molequinho bonito, cara. Meu Deus, moleque estiloso. Será que eu sei fazer isso? Paizinho, esse é o Noah. Noah, esse aí é nosso pai. Muito obrigado, Jesus, pela vida desse menino.
isso aí, família. Que manhã abençoada, né? Tô com a cabeça fraca hoje. Alguém fala, vamos fazer só de manhã, todo domingo. Eu venho, gente. Vocês são... Oh, Jesus, nós te louvamos, Jesus. Bendizemos o teu nome, meu Deus. Que a tua graça esteja sobre nós, que o teu favor esteja sobre nós, Jesus. Fala no nosso coração, Jesus, essa manhã. Nessa manhã tão especial em família, Jesus. Nós já temos cantado aqui sobre a sua bondade. Nós temos cantado aqui sobre como o Senhor é bom. Jesus, nós te louvamos essa manhã. Obrigado pela tua presença, Jesus. Jesus, mas nós precisamos agora de algo para alinhar o nosso coração. Nós precisamos de uma palavra que fale conosco, que nos oriente, que nos mostre, Jesus, onde realmente estamos em Ti. Nos ajuda a crescer, a amadurecer, Jesus, a partir da Tua palavra, da revelação da Tua palavra, do descortinar da Tua palavra. Que o Senhor nos leve, Jesus, a um novo nível de maturidade, de entendimento, de discernimento, Jesus. Que possamos, Jesus, nos posicionar como filhos adultos diante da Tua palavra. Que assumamos, Jesus, o compromisso de colocar em prática tudo que ouvirmos aqui e andarmos submetidos a essa palavra. No nome santo de Jesus. Jesus, não deixe o nosso coração enganoso deturpar ou, Jesus, diluir a Tua palavra na nossa vontade, mas que a Tua palavra cumpra o seu propósito aqui hoje, que é de transformar a nossa mentalidade, fazer com que recebamos com entendimento tudo aquilo que o Senhor proveu para nós na cruz. Obrigado, Senhor Jesus, por essa igreja linda e maravilhosa, por essa família incrível. Obrigado, Jesus, nós somos gratos a Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você ainda está feliz? Tá bom aqui hoje, não tá? Tá muito bom aqui. Acabei de falar, não precisava nem pregar hoje. Se a gente ficasse ali só na presença de Jesus aqui, já estaria bom demais. Vamos lá? Tem uma palavra de Deus hoje. Acende a luz para mim aqui da lateral, por favor. Alguém? Não sei se alguém pode fazer isso por mim. Vamos lá? Essa semana eu estava sem saber o que ia pregar, sem saber que Jesus queria falar. É tão difícil, gente, às vezes. E aí eu fico pensando, Jesus, quando está assim, não sou eu, é outro. A gente transfere rapidinho, né? Quando está difícil, a gente já quer transferir a responsabilidade para alguém. O Adão toma conta e fala, não foi eu, é ele, é o outro. Mas eu fiquei firme, ouvindo Jesus. E aí eu comecei a pensar sobre, já que nós estamos vindo uma semana muito evangelística aqui em nossa casa. No domingo passado nós tivemos aqui uma celebração especial com o tema, o grande plano. Nós entendemos perfeitamente o plano de Deus através de Jesus Cristo, para recebermos o perdão que tanto precisamos. Nós entendemos que nós somos pecadores, e nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque a nossa natureza é pecaminosa. E por isso entendemos aqui na semana passada que nós precisamos muito da graça que há em Cristo Jesus. Nós precisamos do sangue de Cristo, que nos limpa, que nos purifica, que nos lava na palavra de todo o pecado. Nós precisamos do sacrifício de Cristo para que possamos receber o perdão de Deus e assim, diante de Deus, nos tornando seus filhos, nós sejamos inculpáveis, sem condenação, porque tudo aquilo para que se aplacasse a ira de Deus se cumpriu em Jesus Cristo. O moelo, como diz a palavra, que agradou a Deus é por causa do resultado do sacrifício de Jesus, que somos nós, amém? Nós somos o resultado do trabalho de Cristo na cruz. E nós recebemos o perdão através do sacrifício de Jesus. E agora nos tornamos dignos de estar na presença de Deus. Nos tornamos dignos em Jesus Cristo. Nos tornamos aceitáveis a Deus por causa do que Cristo fez. E podemos nos reunir aqui como família espiritual. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Por isso nós podemos estar aqui hoje na presença de Deus. Lugar onde não tínhamos acesso. Havia um véu que separava-nos da presença de Deus. Mas o sacrifício de Jesus, o seu sangue derramado nos purificou.
E agora nós podemos estar diante dele. E isso é bom demais. E você precisa pensar nisso, você precisa lembrar disso todas as vezes que você vier a essa casa para se reunir como família espiritual, como filho de Deus, para adorá-lo. Não podíamos ter esse acesso se não fosse através do sangue de Jesus. Então nós recebemos um perdão de uma dívida que o pecado colocou sobre nós. O pecado foi revelado através da lei, e tomando conhecimento da nossa situação de pecado, nós precisávamos ser salvos da ira de Deus. E aí nós recebemos o perdão, a cédula que era contra nós, a nota promissória que era contra nós, foi cravada na cruz, e nós recebemos redenção no sangue de Jesus. Isso seria incrível e seria suficiente para a nossa vida de cristão, de alegria, de júbilo, alegria da salvação. Você conhece o Salmo de Davi, Salmo de número 51, onde depois de ele cometer um terrível pecado, ele é tomado de uma sensação de culpa e de condenação, e isso gera nele a aflição, uma autoculpa por causa dos seus erros. E aí ele clama a Deus, pedindo a Deus: Deus, por favor, tira tudo de mim, mas não retire de mim o teu Espírito, que é luz para a minha alma. E também, Deus, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Ele estava profetizando sobre esse povo que se reúne hoje e é alegre, porque foi salvo da ira de Deus, que há de vir sobre o mundo. Então o perdão devia ser o motivo da nossa grande alegria. Não tem mais culpa sobre nós, não há mais condenação para nós. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Que apesar de algumas pessoas frequentarem há um bom tempo a igreja, participarem dos cultos, da liturgia, e até mesmo por servirem em alguns ministérios, alguns servem em alguns ministérios, algumas pessoas ainda não experimentaram o poder real e transformador do perdão disponível através do nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Você acredita nisso? Pessoas que vivem debaixo de uma autoculpa. A autoculpa é a sabotagem do perdão de Deus. A autoculpa é um peso psicológico onde o indivíduo dirige a culpa para dentro de si, assumindo o fardo de acontecimentos que muitas vezes estão além do seu controle. Você não peca porque quer, você peca porque o pecado faz com que você peque. Olha só o que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 7 de Romanos. Ele diz assim, a partir do verso 14: porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que eu faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Porque se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. No verso 8, diz assim: mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte para mim, porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio dele me matou. Aí é o texto onde você já leu: miserável homem que sou. E aí nós temos que estar constantemente atentos, para que quando cometemos deslizes,
por conta do pecado, não por uma vontade minha mais, mas por conta do pecado ainda habitar, ainda insistir, ainda estar aqui em guerra constante com o Espírito. Essa é a nossa luta até Jesus voltar. Nós vamos cometer alguns deslizes, que ainda que nossa consciência, o nosso espírito não deseje fazê-lo, em alguns momentos nós podemos cometer, não por uma vontade própria, mas por causa do pecado que ainda insiste em me dominar. E às vezes estamos fragilizados por alguma situação, e nós acabamos cedendo a uma intenção do pecado que ainda insiste em me dominar. Obviamente que nós estamos falando de pessoas que vivem no pecado e sentem prazer no pecado. Nós estamos falando de pessoas que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus e agora desejam uma vida de santidade. Mas por conta dessa guerra travada dentro de nós, da velha natureza com a nova natureza, por vezes somos desafiados. E às vezes, esbofeteados, como dizia Paulo, ainda que a gente não queira. Eu queria falar um pouco sobre esse perdão de Deus, porque você precisa entender que Deus não é pego de surpresa com os nossos erros. Para receber o perdão de Deus, você não precisa pagar um preço. Você já sabe disso, né? Não existe penitência, autoflagelação, e também não pode existir a autoculpa. Você não precisa pagar um preço, fazer sacrifício, ou tentar se consertar primeiro. O perdão é um presente gratuito, conquistado por Jesus na cruz, e você o recebe por meio de atitudes sinceras e um coração simples. Eu tenho visto algumas pessoas, encontrando com elas pelo caminho, e elas falam para mim de situações que elas precisavam. Eu não consigo, eu preciso me acertar primeiro, para depois poder voltar para a igreja. Eu falei, cara, não temos por que ter igreja. Não, eu preciso resolver uma situação primeiro, porque eu estou num momento muito difícil, e eu tenho feito algumas coisas que eu sei que Deus não se agrada, então eu preciso acertar a minha vida primeiro, resolver as minhas coisas, para depois eu poder ir para a igreja, ou para poder voltar à comunhão, tomar ceia. Aí ele vai falando, e aí eu lembro na lei, que o cara não podia entrar, se não houvesse um sacrifício dele, primeiro. Ele tinha que vir pegar um bodinho, furar o coração do bodinho, da ovelhinha, e derramar o sangue, depois separar a carne da gordura, e aí isso, aquilo, sabe, é a mesma coisa. E essa pessoa está vivendo na lei, enquanto que a palavra de Deus diz que basta um arrependimento sincero, instantaneamente, naquele exato momento, Jesus nos perdoa. Tá, então qual é o caminho para receber o perdão de Deus, já que eu não preciso, tenho que fazer um monte de coisa, seguir um monte de regra, fazer não sei quantas orações, de um santo, depois de outro, derramar sangue, fazer, não, então o que é que eu tenho que fazer? Boas obras, não, eu já sei, eu tenho que fazer um monte de coisa boa, para que daí Jesus me perdoe. Cara, você ainda não entendeu uma verdade do evangelho, você ainda vive com essa autoculpa, achando que o resultado do seu fracasso tem a ver apenas com você mesmo, do seu interior, sendo que o pecado é algo que está na nossa carne. Vamos lá, o caminho para receber o perdão de Deus, fique atento em nome de Jesus. Arrependa-se sinceramente. Tá, e o que mais? Arrependa-se. Tá, e o que mais você vai fazer? Arrepender-se. Arrepender sinceramente. Arrependimento não é apenas sentir remorso ou medo da punição, porque tem gente que tem medo do resultado do seu fracasso, tem medo de ir para o inferno. E aí, se ele tem medo de ir para o inferno, daí ele vai para Deus rapidinho, fala, Deus, então aqui, eu não quero, beleza, é válido, tá bom? Quando você é infantil, que o seu pai fala assim para você, assim, filho, aqui ó, se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Lá em casa é só falar que o celular vai ficar uma semana guardado, que pronto. Não é, Vi? Até a Vívia. Cadeira Vívia não.
Arrepender significa, escute, mudar de direção. Reconhecer que errou e desejar sinceramente não praticar mais aquele ato. Arrependimento. Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e convertam-se, para que sejam apagados os seus pecados. O que é converter-se? É fazer uma conversão, é não querer mais ir naquela direção. Arrependimento é isso. Sinceridade. Não, porque às vezes você quer só que Jesus passe uma borracha aqui, você continua escrevendo a mesma coisa na frente, para que ninguém veja o que você escreveu, e aí você pode escrever de novo. O primeiro passo é arrepender sinceramente. O segundo é confesse a Deus. Filho, deixa eu falar um negócio. Eu tenho falado aqui às vezes, muitas vezes. Cara, Deus não se impressiona com o seu pecado, seja qual for. Ele sabe que o coração do homem é mau. Por isso que Jesus teve que morrer. Porque senão você conseguiria arrumar você mesmo, sem precisar do sacrifício de Jesus. Confesse a Deus. Deus já sabe o que você faz ou fez. Mas a confissão, tá, então peraí. Se Deus já sabe, o que eu preciso falar? Por causa de você. Olha só, a confissão quebra o orgulho e traz o erro para a luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Você precisa falar, porque a confissão quebra o seu orgulho e traz o erro para a luz. Nós não andamos mais nas trevas. Fale para Deus exatamente o que aconteceu, sem dar nenhuma desculpa, sem dar nenhuma justificativa às suas falhas, porque às vezes você vai para Deus e fala: Deus, o Senhor sabe, né, Deus, eu não queria fazer isso, mas a Vivian me forçou, Deus, a ser grosso com ela daquele jeito. O Senhor vê que ela não entende o que eu falo, e aí, Deus, eu tive que ir para cima mesmo, tive que pôr o pingo no i, eu tive que arrebentar e quebrar, estourar tudo mesmo, Jesus, para mostrar para ela que eu sou cabeça dessa casa. Jesus está bem assim, ó. Ainda bem que Jesus negócio de assim, Jesus colocava o narizinho de palhaço, né? Cara, você não quer confessar que o seu coração é mau? E aí você quer ficar nas trevas, para que ninguém veja os seus erros. Você quer só acobertar, você quer só que eu ponha um pano quente e fale: você tá bom, filho, tudo bem, pode continuar fazendo isso enquanto a Vivian está errando. Essa é a nossa ilusão a ilusão mais idiota que a gente pode ter, sendo que a palavra de Deus diz que todas as coisas estão nuas, descortinadas, patentes aos olhos de todos. Estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem teremos que tratar. Confesse. Se confessarmos os nossos pecados, diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é um versículo para você andar escrito no peito. Você gosta de tatuagem, faça umas, onde você pode sempre ver. Que escreve assim: você fala: pô, cara, tem que confessar, não posso andar nas trevas. Salmista Davi, entendendo a sua situação de pecado, sabendo que ele, sem o Espírito de Deus, ele anda errante, ele fala assim: ó Deus, tu és a luz que ilumina as minhas trevas. Quanto mais cedo, mais rápido você vier para a luz, mais rápido você recebe perdão dos seus pecados. Isso tem a ver com você. Ah, mas Deus já sabe. Deus sabe. Você precisa confessar. Por causa do seu orgulho. Porque geralmente quem fala Deus sabe e conhece o meu coração é o cara que acoberta os seus pecados, inclusive diante de Deus. Primeira coisa, arrependa sinceramente. Segunda coisa, confesse a Deus. Terceira coisa, nós precisamos crer na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. O perdão é baseado no que Cristo fez e não no que você faz. Consegue entender? Porque tem gente que acha que pode manchar as vestes santas de Jesus com seus pecados. E nós estamos falando daquele que diz em Isaías que ele
ainda que seu pecado seja vermelho como a escarlate, Ele tem poder de deixar você mais branco, mais alvo do que a neve. Creia na obra de Jesus. O perdão é baseado no que Cristo fez e não no que você faz. Você recebe a absolvição ao colocar a sua fé e confiança no sacrifício dele na cruz por você. Atos 10:43 diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo que nele crê recebe o perdão dos seus pecados. Jesus, você precisa crer nisso. Nós somos cristãos, crentes. Nós somos crente. Nós cremos que o sacrifício de Jesus foi suficiente. E nós encontramos perdão em Jesus quando confessamos os nossos pecados. Quarta coisa, aceite o perdão. Tome posse pela fé. Você toma posse de carro, de chave milagrosa. Você toma posse de um monte de coisa pela fé. Eu tomo posse aqui minha vida, mas não toma posse da redenção no sangue de Jesus Cristo e do perdão dos seus pecados. Aceite, tome posse pela fé. Romanos 5:1 diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é suficiente para você entender que há perdão em Jesus para você. O perdão é recebido pela fé, não por sentimento. Tem gente que espera emoção. Cara, emoção é para criança. Adulto resolve dentro de si na razão. A nossa fé não pode ser sentimento, tem que ser convicção. Porque se for sentimento, o sentimento passa. Agora, quando é pela fé, ainda que tudo esteja dizendo o contrário, você permanece firme, porque você anda por convicção. Mesmo que você ainda se sinta culpado. Escute, eu às vezes me sinto culpado. Às vezes eu olhava, mano do céu, eu mereço isso, eu mereço aquilo mesmo, porque nossa, eu sou ruim demais, e pesa uma culpa. E aí mesmo quando eu me sinto culpado, você deve decidir acreditar na promessa de Deus acima das suas emoções. Estou meio abalado hoje, mas eu confio firmemente no sacrifício de Jesus Cristo por mim. E naquele dia eu vou ouvir dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai. É pela fé, irmão. Escute, é pela fé. Você precisa resolver isso dentro de você, de uma vez por todas, e receber o perdão de Deus, para que você possa desfrutar de uma transformação completa em Jesus. Tá bom, pastor, eu vou seguir esse espaço. Eu vou abandonar esse peso morto que eu carrego de culpa, porque Jesus me salvou. Porque eu estou falando aqui de pessoas que às vezes já confessaram, mas carregam uma autoculpa, um peso amargo. Escute o que eu vou falar para você, você vai entender que é uma verdade isso. Lá na frente da mensagem você vai entender melhor ainda. Você já encontrou pessoas que não conseguem perdoar? Eu já encontrei algumas. Eu já testemunhei algumas vezes de um amigo que eu tinha. E esse cara já estava bastante tempo na igreja. Um dia ele falou para mim assim: cara, contando a história, eu já contei isso aqui, vou repetir. Estou ficando velho, repetir história faz parte de quem está ficando velho. Repete a mesma história toda semana, querido. Aí olha só, ele chegou em mim um dia conversando com ele, falou: cara, tem um cara uma vez que emprestou um dinheiro meu, disse que ia pagar na outra semana. E eu estou esperando esse dinheiro, mas falando com rancor. E eu já fui na casa dele, esse cara, e a vida dele vai desgraçar por causa disso. E ele está falando, eu falei: mano do céu, velho, deve ser muito dinheiro. E aí, pare falando, eu falei: irmão do céu, nossa, mas você já tentou receber? Mas fui várias vezes. Aí eu perguntei: cara, mas quanto tempo faz isso que você está tentando receber? 20 anos. Eu falei: cara, não sei se alguém já falou isso para você, se alguém teve coragem de falar para você, mas deixa eu falar para você, você não vai receber mais dinheiro não.
O cara já saiu e entrou nos 3 empregos depois desse. Está com a vida resolvida. E quem está sofrendo? E aí eu encontrei algumas pessoas que fazem da mesma forma. Às vezes não é dinheiro que emprestou, mas às vezes é um sentimento ruim que carrega por algo que alguém fez. E às vezes a pessoa que fez nem percebeu o que fez. Nesse caso o cara sabia, tá bom? Mas tem situação. Aí você conversa com a pessoa, a primeira coisa que você detecta, sabe o que é? É que ela nunca se sentiu perdoada por Deus. Porque só consegue perdoar, Cleides, quem entendeu e recebeu o perdão que vem do Senhor. Então aceite. Se você tem um encontro com o perdão verdadeiro de Jesus e parar de ter vergonha do seu passado. Porque se você lembra do seu passado, você fica com vergonha no sentido de querer esconder para que nem... Não, cara, o nome do Senhor, a glória de Deus é revelada através do perdão do pecado que você recebeu. Quantos entendem? Eu era uma tranqueira, até a Vivi me achar. Ah, concorda, gente, olha que absurdo. Ah, tá assim, ó. Que absurdo. Nem vou falar do bag, vou aliviar um pouquinho aqui, né, Thaís? Eu preciso entender isso, perceber de uma vez por todas o perdão de Deus, para eu poder ser livre, cantar em liberdade, que Ele é bom. A vergonha do seu pecado tem mais a ver com o seu orgulho do que com ofender o seu irmão. O que o perdão de Deus gera em mim? O que gera em mim esse perdão? Gera uma nova identidade. Gera libertação e paz, calmaria. Quando somos perdoados em Cristo, o peso do passado tem que ser removido e a culpa não nos define mais. Irmãos, eu não sei o que você fez, mas há perdão em Jesus. Jesus pode te libertar. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Meu irmão, deixa eu falar para você, eu estou aqui em cima jubilando em Jesus, porque eu sei o que eu estou pregando. Eu sei o tamanho da graça que me alcançou. Gera uma nova identidade. O que esse perdão gera em mim? Gera cura. E o esquecimento do passado. Você encontrou pessoas doentes por causa de algo que alguém fez para ela? Eu já encontrei. Chama-se somatização. Se você estudar um pouquinho psicologia, que eu tenho um monte de amigo que é psicólogo, que é psicanalista agora, estamos ficando chique, essa igreja está incrível. E eu gosto muito dessa parada aí. Eu estudei muito tempo sobre isso, sobre somatização, que eu era um cara que vivia isso. Vivia deprimido a minha vida toda e queria entender o porquê. E se tem uma coisa que o pecado gera em nós, a falta de perdão gera em nós, é doença. E aí somatização faz com que isso afete também o nosso físico, a nossa saúde, não é só a cabeça. Porque você já ouviu o ditado, a cabeça está ruim, todo o corpo padece. O perdão de Jesus gera cura e o esquecimento do passado. Deus não apenas perdoa, vou repetir 20 vezes para vocês precisarem. Deus não apenas perdoa, mas escolhe esquecer-se, apagar da sua mente, dos seus livros, todos os nossos pecados, lançando-os nas profundezas do mar. E isso tem que nos dar coragem para seguir em frente. Salmo 103:12 diz: quanto o oriente está do ocidente, assim afasta ele de nós as nossas transgressões. Eles nunca mais se encontram. Cura, esquecimento do passado. Para de viver na sombra do passado. Se você entende que Jesus tem poder para perdoar, Ele está perdoado. Pronto, e acabou. Acabou. O que o perdão de Deus gera em mim? Gera um coração compassivo e misericordioso. É a primeira evidência que você recebeu o perdão de Deus. Você recebe o dom de perdoar.
A dimensão do sacrifício de Jesus nos constrange tanto, nos capacita a liberar perdão para aqueles que nos ofendem. Perdoar os outros é a prova prática de que compreendemos e recebemos o perdão de Deus. Se você tem dificuldade de perdoar, é porque você deseja que o outro seja punido da mesma forma que você está se punindo porque não recebeu o perdão de Deus. Você não aceitou o perdão de Deus, aí o seu pecado é muito grande. Um coração compassivo, ele perdoa com facilidade. Eu vi Jesus em mim esses dias, Cleves. Um cara que me ofendeu tanto, que me desonrou tanto e que eu servi tanto, eu encontrei com ele. E eu falei assim, eu olhei para o cara, no meu coração de verdade, gente, é muito Jesus em mim, muito Jesus em mim. Eu senti alegria em encontrá-lo. Porque eu não tenho mais sobre mim peso de culpa. Jesus me perdoou. E eu posso liberar livremente. Livremente. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como Deus os perdoou em Cristo. O que o perdão gera em mim, o que o perdão de Deus gera em mim, gera uma vida transformada pela graça. Meu Deus, o perdão é um passe livre, o perdão não é um passe livre para pecar, mas um motor que impulsiona para uma vida de gratidão e amor. Quanto mais compreendemos essa graça e o perdão que recebemos, mais nos tornamos parecidos com Jesus. Gera uma vida transformada, filho. Não cabe mais na minha mentalidade os assuntos do meu passado de pecado. Agora os meus assuntos são outros. Tem a ver com o amor de Deus e a graça de Jesus está sobre mim. Tito capítulo 2, verso 11 a 12 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens, para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. O perdão de Deus, a sua graça, gera em nós uma transformação na nossa mentalidade. Você está feliz aí? Eu pregaria umas 3 horas hoje, acho. E aí você sabendo disso tudo, você não pode deixar mais os erros do passado tomar a sua mente e trazer peso de condenação, trazer peso de condenação no seu coração. E aí você precisa vencer essa ideia diabólica, porque acusador é o diabo, de ficar te acusando por causa dos seus pecados. E você precisa vencer essa tentativa de sabotagem do diabo na sua mente, na sua consciência. Como vencer isso, Leandro? Como vencer, pastor, isso? Essa sabotagem da autoculpa, de toda vez eu ficar me lembrando e ficar me martirizando, me flagelando por conta dos meus erros do passado. Você precisa entender algumas coisas. Como que eu venço? Primeiro você precisa entender que Deus limpa a sua consciência. O sacrifício de Jesus não apaga apenas o pecado no céu, ele purifica a sua mente na terra. Você não precisa carregar o peso morto de erros passados. Hebreus 9:14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que é imaculado por meio do Espírito eterno, ofereceu-se a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Você sabe o que está falando aqui?
o livro de Hebreus, todo mundo fala que foi Paulo que escreveu, e aí quando eu leio isso aqui, eu acho que foi mesmo. Porque Paulo foi o cara que escreveu: Deus, tira de mim uma parada de acusação que fica aqui em mim. Porque o diabo vem todo dia e me acusa de uma parada que eu já achei que já tivesse resolvido. Ele vem e ele fala assim: ó, o diabo vem e me esbofeteia, dá tapa na minha cara, me lembrando de coisas que eu fiz. Deus, por favor, tira de mim esse espinho da minha carne. A resposta de Jesus para Paulo tem que ser a resposta para o seu coração. Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí vem Hebreus escrevendo exatamente isso. O sangue de Cristo, que imaculado por meio do sangue, por meio do Espírito eterno, ofereceu-se a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Aí, deixa eu falar para você, eu sei que às vezes vai vir alguma coisa do seu passado na sua mente, e você vai se entristecer por isso, mas aí rapidamente você precisa entender isso aqui, que o sangue de Jesus também purifica a nossa consciência para continuarmos servindo, amando a Deus. É pela fé, gente. Como vencer a sabotagem da autoculpa? Seu coração, escreve isso, seu coração não é o tribunal de Cristo, porque o seu coração é enganoso. Seu coração não é o tribunal final. Quando a sua mente tenta acusar você, lembre-se de que Deus é maior do que os seus sentimentos de culpa, e Ele já deu o veredito de absolvição. 1 João 3,20: se o nosso coração nos condenar, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Se o coração te condena, maior é. Nós precisamos crescer, gente, parar de viver por sentimento. Vamos lá. Você precisa saber que existe uma diferença entre tristeza e culpa. Tristeza e culpa. O Espírito de Deus, conforme diz 2 Coríntios capítulo 7:10, o Espírito Santo gera tristeza em nós. O Espírito Santo gera tristeza em nós por causa dos nossos erros, para gerar mudança e arrependimento. Vou repetir, que eu me enrolei aqui. O Espírito Santo gera tristeza pelo erro, para gerar mudança e arrependimento. Mas a autoculpa destrutiva vem do acusador. O perdão de Deus traz alívio e não remorso eterno. Às vezes nós estamos andando errado mesmo. E aí o Espírito de Deus, que convence a nós dos nossos pecados, ele gera uma tristeza, que é para arrependimento, que é para uma mudança, e não para condenação. Quantos estão entendendo? Porque às vezes o Espírito de Deus gera uma tristeza em nós para arrependimento, e nós vivemos cheios de remorso, de autoculpa, de flagelação. Sendo que o indicativo do Espírito de Deus, quando gera uma tristeza, é de que esse não é o seu lugar. Deus tem um lugar diferente para você. Essa vida não é para você, existe uma nova vida para você. E aí você muda o seu comportamento de acordo com aquela tristeza que é gerada pelo Espírito, e você se arrepende e faz a sua conversão e para de andar por aquele caminho. Quantos estão entendendo? Pelo amor de Deus, indica uma mudança. E não um remorso eterno, você fica se remoendo. Não. 2 Coríntios 7:10 diz assim: pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Como vencer a sabotagem? Olhe para frente e não para trás. Olhe para frente e não
para trás. Se seus pecados já foram apagados, já foram lançados no mar do esquecimento, por que você ainda vive aprisionado a Ele como se Ele fizesse parte de você hoje? Sendo que a palavra de Deus diz que em Cristo Ele fez novas todas as coisas. Olhe para frente, não para trás. Vencer a autoculpa exige uma decisão diária de focar no que Deus está fazendo em você hoje, deixando o passado no altar. Taca fogo lá, filho. Você queimou os carros, as carroças, as pontes. Você só não queimou ainda o seu passado. Destruiu as pontes, mas trouxe a história. Olha para frente. Para de olhar para trás. Filipenses 3:13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim. Deus tem uma história muito mais incrível para frente do que você conhece para trás. Deus fez novas todas as coisas. E aí entra alguns assuntos, alguns passos práticos para você aqui, ó. Confesse seu pecado, ponto final, e acaba com essa história. Se você já confessou a Deus, o assunto está encerrado para Ele. Se você já confessou a Deus, o assunto está encerrado para Ele. Se você já confessou para Deus, o assunto já está encerrado para Ele. Deus não é ressentido igual a gente. Fica trazendo na memória os erros dos outros, que fica trazendo, cavucando e trazendo e buscando. Sabe igual você faz com sua esposa ou com seu esposo, com seu cônjuge? Gerar busca um erro lá de 55 anos atrás e traz aqui, ó, lembra aquele dia em 1935 que você falou para mim? A jeito que você falou para mim me ofendeu aquele dia. Ressentido, sentindo de novo, sente de novo, sente de novo. Essa pessoa, escute o que eu vou falar para você, acredite, essa mesma pessoa acredita que Deus faz a mesma coisa com ela. Acredite, é verdade. Por isso que ela vive sempre com o peso da punição na sua mão, porque ela acha que ainda vai ser punida a qualquer momento por Deus por causa do erro que ela fez anos atrás. Ei, confessou, acabou. Deus não, e quando Deus fala que não se lembra mais, eu não sei como que Ele faz isso, mas realmente é deletado da sua mente, do coração de Deus, e Ele não se lembra mais. Deus não é mentiroso igual você, igual algumas pessoas que fala que esqueceu para evitar o problema, mas está lá, uma hora ela vai vomitar no você. Passos práticos para vencer a autossabotagem, a autoculpa. Repreenda os pensamentos. Eu faço isso. Eu faço. Às vezes eu estou andando na rua no carro e pá, vem um negócio na mente: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou. E é isso, mano. Eu já resolvi com Deus, e se foi o caso, resolvi com a pessoa, e já está tudo certo. O que esse negócio vai me atormentar? Dados inflamados do maligno. Por isso que nós só conseguimos resistir aos dados inflamados do maligno através do escudo da fé. É pela fé. Repreenda os pensamentos. Sempre que a lembrança do erro voltar, repita em voz alta: Jesus já pagou por isso na cruz. Eu sou redimido, lavado no sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Começa a cantar a musiquinha. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus. Ninguém conhece, eu estou velho, bicho. Misericórdia. Você é mais, pô, você não conhece. Conhece... Você era parceiro do Paulo Leiva Macalão quando escreveu a Bíblia. O Adriano também lembra. Tocou muito na Universal esse menino, essa música aí. Pelo sangue que verteu na cruz, é certo que as águas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para estar em ti. Música nova, gente.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repreenda os pensamentos. Fala, Jesus, eu dou risada com Jesus às vezes, e eu não sei se você consegue ter esse nível de intimidade e relacionamento com Jesus. Às vezes eu dou risada, Jesus, que tranqueira que eu era, Jesus. Meu Deus do céu. Adriano, nosso Senhor, Adriano. Acabei de lembrar dessas histórias, amigo. Vou falar não, só a Lili chora lá, né, Adriano? Vai dar um glória porque que Jesus fez na vida da Adriana. E às vezes vem os pensamentos ruins e a gente começa a cantar essa musiquinha. Rapaz, que prova incrível de que Jesus é bom e a sua graça realmente nos salva. Terceiro, seja paciente com você. Aceitar o perdão é um processo de cura diária. Mano, pode escrever isso aí. Eu queria falar para você que é do nada, acordou, pau. Não, não é, mano. É um exercício de fé diário. Receber o perdão, mano, não é brincadeira quando eu falo que o reino de Deus é tomado à força. Exige esforço nosso em fazer com que a nossa alma se cale e o Espírito de Deus prevaleça dentro de nós, trazendo paz com Deus. Seja paciente com você. É um processo. É um processo. O perdão de Deus é espiritual, instantâneo e absoluto. Ele limpa a sua alma e apaga a sua culpa eterna. No entanto, o perdão divino, obviamente, não anula as leis naturais da semeadura na terra. As consequências humanas dos nossos erros costumam permanecer e lidar com elas exige muita maturidade, responsabilidade e graça. Só gente madura entende isso aqui, gente. Escute, eu vou ler de novo para você. O perdão divino não anula as leis naturais da semeadura na terra. As consequências humanas dos nossos erros costumam permanecer e lidar com elas, com essas consequências exige maturidade, responsabilidade e graça. Alguns erros custam muito caro. E a gente precisa lidar com isso de forma madura. As consequências são nossas. O perdão de Deus é imediato, instantâneo e não há nenhuma condenação, mas há consequências. Não existe pecadinho e pecadão, existem consequências maiores e menores. Como que eu lido com as consequências dos erros? Essa palavra é para você que é maduro, você precisa entender isso aqui. Primeira coisa, assuma a responsabilidade do erro. A lei da semeadura. O que fazemos gera reações no mundo físico e principalmente nos relacionamentos. Aceitar as consequências sem revolta é o primeiro passo para a cura. Deus perdoa o pecador, mas a colheita do fruto plantado faz parte do aprendizado humano, faz parte do aperfeiçoamento. Se Deus quer que a gente amadureça com os nossos erros e sejamos aperfeiçoados, Ele nunca vai tirar as consequências, que nós precisamos aprender a lidar com as consequências para que não cometamos o mesmo erro. Deus não tem um monte de neném mimado atrás dele. Deus não quer isso não, gente. Deus quer pessoas que assumam a responsabilidade dos seus atos. Maturidade. Isso se chama ser adulto. Os adolescentes que estão nos ouvindo, um dia seu pai vai ter que parar de cobrir você. Aliás, lá em casa já rola isso. Coitado das minhas filhas. Assuma a responsabilidade. Gálatas 6:7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu sei que a gente lê isso aqui e olha para o outro que fez alguma coisa para a gente, né? Ele vai colher tudo que... Eu já escutei isso. Esse cara fala de lei para os outros e de graça para ele. Aí quando ele fala que o outro vai colher, ele acha que Deus está absolvendo ele da culpa que também ele tem.
Já viu? Que o macaco zomba do rabo do outro para ninguém ver o dele? Isso é um ditado muito ruim, né, gente? Como lidar com as consequências dos erros? Busque a reconciliação e a reparação. Escute, estar perdoado por Deus deve gerar em você o desejo de consertar o que foi quebrado na esfera humana. Se o seu erro prejudicou alguém, mude de atitude e, se possível, repare o dano material ou emocional causado. Deus não vai fazer isso por você. E isso é ruim ouvir, né? Eu não gostei, não. Falei, Jesus, podia pegar mais leve nesse versículo aqui? Pra gente só? Não, mano. Mateus 5, 23, 24 diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta no altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Mano, isso aqui é muito ruim ouvir. Se ruim ouvir, imagine praticar. Mas quem é maduro, filho de Deus, tem o caráter de Cristo. Como lidar com as consequências dos erros? Compreenda, escute, isso aqui é muito importante para você. Porque você acha que se Deus lança no mar de esquecimento, não lembra mais, você acha que os outros vão esquecer do que você fez? Não vai, mano. Exige um tratamento, uma honra dobrada que você precisa dar. Compreenda que confiança exige tempo. Deus perdoa você no segundo em que você se arrepende, mas as pessoas precisam de tempo para voltar a confiar. Não exija das pessoas o esquecimento imediato que Deus opera. Conquiste, reconquiste a confiança com ações consistentes, reais, sinceras e verdadeiras, e não com palavras. Tinha uma galerinha querendo batizar quando Jesus estava aqui. E lá em Mateus 3,8 diz que Jesus virou para eles e falou assim, ó: produzam frutos próprios dignos de arrependimento. A galera dos fariseus querendo, também vou, não, agora eu vou batizar, porque se eu batizar está tudo resolvido. Não, agora se eu batizei, pronto, zera, e eu começo de novo. Aí Jesus falou assim: vem cá, mostra para mim que de fato vocês estão arrependidos. Consegue entender? Que o perdão de Deus é papum, acabou. Mas existe uma reparação que você precisa fazer, ainda que seja emocionalmente. Porque às vezes é mais fácil você ver o dano que causamos material do que o emocional. Porque emocional exige de você submissão. O material não, você paga, paguei, está resolvido. Você sai orgulhoso de lá. Mas vocês estão aqui ainda, amém? Eu preciso encerrar, mano. Eu bateu uma fome aqui, Deus. Os irmãos, estou aí. Já fui convidado para um churrasco, mas a gente tem um dia todo aí para a gente negociar. Né? Pronto, fui falar, agora vai ficar todo mundo andando atrás de mim. Escute, como lidar com as consequências dos erros? Deus usa as consequências para o nosso crescimento. Eu sei que isso aqui foge um pouco à lógica, porque o mundo diz: se você pisou na bola, é cancelamento e papum, ninguém mais segue você, não olha você, começa a cuspir na sua cara porque você pisou na bola. E aí o cara morre mesmo. Mas com Jesus é diferente, Ele usa as consequências do nosso erro para promover a gente e gerar crescimento. Mesmo quando sofremos o resultado de escolhas erradas do passado, Deus não nos abandona na colheita. Isso, você vai colher. Vocês estão aqui ainda, amém? Só porque eu falei do almoço, já estão com o pensamento lá na panela, né, gente? Da churrasqueira, né? Estão falando, olha, vamos fazer isso aqui, isso aqui. Pera, calma. Primeiro o espiritual. Nem só de pão verá o homem. Ai, Jesus. Escute, não é porque as consequências virão sobre a sua vida que Deus vai te abandonar lá.
Escuta isso aqui, pega essa chave, pega esse código aqui, ó. A colheita é sua. Se vira, você vai ter que colher. Mas sabe o que é incrível? Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Que ainda que você semeou sementes ruins para ter uma colheita ruim, quando você se arrepende, deseja e muda completamente a sua mentalidade, Deus é tão bom que Ele dá para você sementes novas e boas. Ele não te abandona na colheita. A colheita é muito ruim, às vezes é ruim, mas quando você vai colhendo, Deus vai dando novas sementes, e você vai lançando sementes boas. E aí quando você olha assim, que parece que não para mais de colher coisa ruim, você olha, tem um broto ali diferente. Deus não nos abandona na nossa colheita. É nossa, mas Ele não nos abandona lá. Não exija das pessoas, Ele, Deus, pega os pedaços quebrados da nossa história e os transforma em testemunho, maturidade, aperfeiçoamento e livramento. Vou repetir, que você estava olhando para o outro lado, eu vou repetir para você. Deus não nos abandona na colheita. Ele pega os pedaços quebrados da nossa história e os transforma em testemunho, maturidade, aperfeiçoamento e livramento. Romanos 8, 28, já ouviu falar tantas vezes esse versículo, mas agora faz muito sentido. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Fique de pé. Eu queria pregar mais umas 2 horas hoje, porque nem escureceu ainda, ó. Escute, você só vai entender porque deve perdoar se de fato receber o alívio do perdão que recebeu. Você só vai conseguir perdoar as pessoas se você aceitar e receber o perdão de Deus. Você só poderá ter uma vida transformada se você realmente, junto com Deus, lançar os seus pecados no mar de esquecimento. E todas as vezes que voltar à sua mente, você tem autoridade no Espírito de repreender e dizer: eu nasci de novo. O sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem intentará condenação contra os escolhidos de Deus, se é Ele quem os justifica? Nem você. Em nome de Jesus, que essa manhã tão abençoada aqui, você receba o perdão de Deus. Que nessa manhã você possa ter as conversas difíceis que você precisa ter no confessionário, no secreto com Deus. Que Jesus te dê graça e te ilumine. Se houver necessidade de você reparar o dano que causou, seja material ou seja sentimental, seja devedor a essa pessoa, devedor a essa pessoa. Ai, mas daí ela vai aproveitar de mim. Seja devedor a essa pessoa. Entregue tudo, porque a vida que você vive agora já não vive mais em você, mas você vive em Jesus, para Jesus e por Jesus. Nós somos comprados com o seu sangue. E agora o amor dele nos constrange a amar, a perdoar, a dar nova chance, a seguir em frente para a glória de Deus.